Sexto ano, nós vamos agora tratar do assunto probabilidade e estatística, mais precisamente no primeiro conceito, que é o princípio fundamental da contagem. Este conteúdo, vocês podem pegar o livro, está na página de vocês, número 145. Então, antes de a gente tratar aqui da situação do problema da Carolina, eu vou dizer o seguinte: a Carolina deseja contar quantas janelinhas ela tem aqui. Então, habitualmente, nós temos a tendência, instantaneamente, de contar a partir dos números naturais. Então, nós temos a tendência de associar uma quantidade aos números naturais, a sequência do conjunto dos números naturais. O nosso cérebro, então, ele começa a associar cada elemento a esse número natural. Então, fácil, muito, muito fácil, aliás, pois a gente sabe contar os objetos desde pequeno. Obviamente, quando a Carolina pensou se ela consegue ou não contar quantas janelinhas ela tem aqui, quando ela diz, eu consigo descobrir quantas janelas tem a fachada do prédio, sem ter que contar uma por uma. Você acha que ela consegue? Como você acha que ela vai proceder? É óbvio, que Carolina percebeu que o prédio ele pode ser contado a partir das fileiras e das colunas aqui, ó. Então, ela observa que ela tem no primeiro andar 1, 2, 3, 4, 5 colunas com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 fileiros, 5 fileiros aqui, com 7 janelinhas cada uma. Então, ela simplesmente pode fazer, para contar essa aqui de cima, multiplicar 5 vezes 7. Mais as 2 janelinhas de baixo, que vão dar 37 janelinhas, Há algumas situações que a gente vai executar a contagem, então a gente precisa o quê? Sistematizar. A gente precisa buscar um artifício que possa nos ajudar a realizar alguma contagem. Uma vez que o nosso tema de hoje seria o princípio fundamental da contagem. Então, mentalmente, ela resolveu 7 vezes 5, somou mais 2 e obteve 37. Carolina não contou uma a uma janelas. Ela contou usando um método diferente. É o método que a gente calcula o número de colunas pelo número de linhas. A gente chama de configuração retangular. Ela usou um método que faz pensar em um modo de saber a quantidade de janelas que ela tem em menor tempo possível, sem contar uma a uma. Então, sistematizando, ela multiplicou e somou mais 2. Vamos ver agora o segundo exemplo. Veja agora o próximo desafio que Carolina propôs a si mesma. Tem uma moeda e um dado. Vou lançar consecutivamente a moeda e o dado e determinar todos os pares de resultados possíveis para a leitura das faces. Por exemplo, poderia sair cara e o número 6. Então, esse seria um par de resposta. E o dado que ficará voltado para cima seria o número que eu estou escolhendo. Então, para responder essa pergunta, Carolina poderia jogar o dado, jogar a moeda e registrar. Então, ela vai registrar o par, que seria o número do dado ou o número da face, pode ser também a primeira face da moeda. E o segundo elemento do par seria o número que ficar com a face voltada para cima, no caso aqui é o número 1, o número do dado. Aí ela quer saber quantas possibilidades ela teria diferente quando ela joga o dado e joga a moeda. Esse que é o questionamento de Carolina. Vocês conseguem pensar numa resposta? Então, uma das maneiras de contar é desenhando essa árvore de possibilidades. O que recebe o nome de árvore? Porque tem essas ramificações que parecem os ramos lá da nossa árvore. Então, aqui, ó, o par é moeda e dado. Então, o que Carolina está fazendo? Ela está jogando a moeda e na hora que ela jogou, ela percebeu que saiu cara. Só que se sair cara, ela pode jogar o dado e pode sair ou o número 1, ou o número 2, ou o número 3, ou o número 4, ou o número 5, ou o número 6. Ah, não! Pode ser que vai sair, ou pode ser que saia coroa. E se sair coroa, ela ainda pode ter como resposta o número 1 do dado, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 ou o número 6. Então, aqui ela tem as respostas possíveis e distintas.
Cara e número 1, uma possibilidade. Cara e número 2, segunda possibilidade. Cara e número 3, terceira possibilidade. Cara e número 4, quarta possibilidade. Cara e número 5, quinta possibilidade. Cara e número 6, sexta possibilidade. Mas pode ser coroa e número 1, sétima possibilidade. Coroa e número 2, oitava possibilidade. Coroa e número 3, nona possibilidade. Coroa e número 4, décima possibilidade. Coroa e número 5, décima primeira possibilidade. Coroa e número 6, décima segunda possibilidade. Então, ela tem 12 possibilidades distintas, diferentes, quando ela joga o dado e joga uma moeda. Então, o conjunto de todas as possibilidades são... Opa, voltou aqui. Cara número 1, cara número 2, cara número 3, cara número 4, cara número 5, cara número 6, coroa número 1, coroa número 2, coroa número 3, coroa número 4, coroa número 5 e coroa número 6. Se são 12 possibilidades, eu poderia fazer da maneira muito mais simples. Acredito que vocês já estão aí falando assim, eu já sei. Qual que seria essa maneira? Olha, eu tenho duas possibilidades da moeda, que é cara ou coroa. Perfeito. Então, para a moeda, eu tenho duas possibilidades. Vezes o número de faces diferentes que tem o dado, que são 6 faces. Então, 2 vezes 6, 12 possibilidades, que é a resposta que nós havíamos encontrado. Então, esse é o princípio multiplicativo. Nós vamos multiplicar as possibilidades. Então, a Carolina nos ajudou a descobrir o processo natural, que é muito mais simples para nós. Ao invés de ficar fazendo desenhos e contando todas elas e escrevendo, a gente pode sistematizar e simplesmente multiplicar. No livro de vocês, lá na página 145, nós temos aí, olha, analise o exemplo a seguir. Júlio quer ir de sua casa até o shopping passando pelo supermercado. De sua casa até o supermercado, podem-se percorrer 3 caminhos diferentes. E o do supermercado ao shopping, 4. Então, vamos analisar aqui, olha. Então, ela tem 3 caminhos diferentes aqui para ir da sua casa até o supermercado. Caminho A, caminho B e caminho C. E depois já tem outros 4 diferentes que ela pode percorrer do supermercado até o shopping, que é o caminho D, caminho E, F e G. Ou seja, o Júlio poderia sair da sua casa e ir ao supermercado, passando pela rua A, mas também depois do supermercado até o shopping, passando pela rua D. Ah, não, mas ele quer diferente. Ele pode continuar passando pela A e depois pela E, pela rua E. Mas ele poderia fazer diferente. Ele poderia passar pela A e depois pela F. Ou passar pela A e pela G. Então, eu teria o caminho AD, o caminho AE, o caminho AF e o caminho AG. Ah, não, ele quer fazer diferente. Ele não quer passar pelo caminho A, ele quer ir pelo caminho B. Então, vamos lá. Se ele for passar pelo caminho B, que é esse caminho aqui, ele pode fazer o B e o D, ou o B e o E, ou o B e o F, ou o B e o G. Então, ficaria rua B, rua D, depois rua B, rua E, depois rua B, rua F, e depois rua B, rua G. Ah, não, ele não quer passar por esse caminho, ele mudou de ideia. Ele quer passar pelo caminho C, da sua casa até o supermercado. Então, se ele passar pelo caminho C, ele vai ter as seguintes possibilidades. Caminho C, mas pode ser C e D,
ou C e B, ou C e F, ou C e G. Então, C, D, C, E, C, F, C, G. Então, quantos caminhos distintos ele pode percorrer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha a multiplicação de novo, olha. 3 caminhos da casa até o supermercado, vezes 4 caminhos do supermercado até o shopping. Totalizam 12 caminhos distintos. Muito bom. Tenho certeza que vocês já tinham pensado nisso. Aí no livro também, na próxima página, página 146, ele mostra a resolução dos caminhos usando a árvore de possibilidades. Então, ele pode sair do caminho A e percorrer depois o D, ou o E, ou o F, ou o C. Ele pode percorrer o caminho B e depois o D, ou o E, ou o F, ou o G, e assim por diante. Totalizando novamente a mesma resposta. 12 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Além do diagrama da árvore, também existe outro modo de fazer. Esse outro modo, ele é chamado, eu posso usar, é que eu estou registrando as respostas, tá bom, gente? A, B, A, E, A, F, A, G, B, D, B, E, B, F, B, G, e assim vai. Qual seria o outro modo? Vamos ver na próximo slide aqui. Então, na página 147, ele mostra a resolução a partir de uma tabela de dupla entrada. O que seria essa tabela de dupla entrada? Na parte aqui, ó, da horizontal, eu vou inserir os caminhos D, E, F, G, por exemplo, e na parte vertical, A, B e C, igual tabuada. Então, como é que a gente faz? A gente cruza os dados. Aí nós temos aqui, por exemplo, olha, para analisar, caminho A, caminho D, caminho B, caminho D, caminho C e caminho D. A mesma coisa vai associar o caminho A com o caminho E e assim vai. Totalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades, que nada mais é que multiplicar 3 vezes 4 novamente. Não mudou nenhuma informação. Aí eu vou apresentar para vocês agora mais outros exemplos. Olha. Após estudar matemática por 1 hora, como faz todos os dias, Roberto só pensava em uma coisa, pizza. Então foi até a pizzaria, combinações de sabores. E ao ser atendida, o garçom lhe confirmou que ela poderia optar por 2 tipos de massa, tradicional e sem glúten. Então, 3 tipos de cobertura. Ela tem aqui, ó. Vamos registrar aqui as informações. 3 tipos de cobertura. 3, que são mussarela, sem lactose, calabresa e portuguesa. Além disso, ela poderia optar pelo suco natural. Então, 2 bebidas. 3 tipos de cobertura e 2 bebidas. Renata percebeu que iria demorar um pouco para se decidir, pois são muitas combinações, que se pode fazer escolhendo uma massa, uma cobertura e uma bebida. Lembrando que ela tem 2 opções de massa aqui também. Eu quero saber de quantas maneiras diferentes que ela poderia fazer essa escolha. Então, aqui, olha, poderia ser mussarela, tá? Aliás, vamos pegar primeiro a massa, esqueci da massa. Pode ser primeiro uma massa tradicional. Tá aqui, ó. Se ela escolher a massa tradicional, ela pode optar por mussarela, calabresa ou portuguesa. E ainda escolher 2 tipos de suco. Agora, se ela optar pela massa sem glúten, ela pode escolher novamente 3 tipos de recheio, mas também 2 tipos de suco para cada. Ou seja, ela tem 2 opções para a massa
vezes 3 opções para o recheio, vezes 2 opções para o suco. Então, qual o total que ela tem? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Está aqui, ó. Está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades. Vamos ver alguns exemplos. Olha, eu tenho aqui massa tradicional, eu tenho aqui mussarela e suco. Ou massa tradicional, está aqui, mussarela de novo, mas aí eu mudei o refrigerante, a bebida para refrigerante, totalizando 12. Usando novamente o diagrama da árvore. Aí aqui tem uma proposta, né? Inspirado na atividade 1 e nas explicações iniciais desta aula, eu vou pedir para vocês elaborar um problema de contagem. Como nós estamos distantes uns dos outros, eu vou pedir para que vocês elaborem esse problema de contagem, depois vocês podem recorrer de novo ao slide que eu vou alterar aqui. Não para o coleguinha, que vocês façam para algum familiar e veja se esse familiar sabe responder a sua pergunta. Bom, você pode pensar em questão de buffet, senha de celular, looks de roupa, tá? Qualquer tipo de situação nesse sentido para apresentar para os pais de vocês e para os familiares. Além disso, eu vou deixar também lá no Semana Digital a atividade de hoje que aborda esse assunto. Até breve, grande abraço.